Senhor Deus, nós agradecemos a Ti essa noite, Pai. Nós bendizemos o Senhor, nós agradecemos por esse coral que entoou canções belas, que dignificam a Tua grandeza, e nós oramos para que o Senhor permita que essas verdades espirituais repousem em nossos corações, produzindo em nós um sentimento elevado de apreciação por Tua majestade. E nós oramos mais uma vez, Senhor, pela iluminação do Espírito Santo, enquanto meditamos na Sagrada Escritura, que a Tua palavra habite ricamente o nosso coração e produza mudança em nossa alma para o Teu louvor. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero já lhes convidar para o texto sagrado, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos abrir a Bíblia ali. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. A gente tem meditado nessa epístola nas últimas semanas e vamos passar alguns meses considerando a mensagem dessa carta, se o Senhor assim nos permitir. A porção que nós vamos considerar hoje vai do verso 7 ao verso 12. Então deixe a Bíblia aí aberta nessa parte da palavra do Senhor. Certa vez, conversando com uma senhora que frequentava a nossa igreja, eu perguntei a respeito da família dela, e ela se definiu assim: pastor, já faz alguns anos que eu sou pai. O vocábulo pai não existe na língua portuguesa, evidentemente, é um neologismo que descreve uma mulher que realiza a função de pai e mãe simultaneamente. Hoje nós vamos ver, nessa porção que iremos ler, o apóstolo Paulo se definindo como uma espécie de pai. Durante a estada dele, Silas e Timóteo, entre os crentes de Tessalônica, Paulo vai mostrar que ele foi pai e mãe ao mesmo tempo para aqueles irmãos. É por isso que o nosso tema hoje à noite é o líder espiritual como pai. E eu optei líder espiritual porque o que Paulo está falando aqui vai além do trabalho pastoral. Paulo foi pastor, mas ele também foi missionário. Silas e Timóteo, que estavam com ele quando ele fundou esse trabalho, serviram como líderes daquela igreja. Então ele não está falando apenas do ministério do pastor, mas ele está falando de todas aquelas pessoas que desejam servir a Deus no seu reino de uma forma mais direta. Então todos vocês que têm desejo de servir a Deus de uma forma mais direta, mais consagrada, muito mais dedicada no reino de Deus, é necessário você se avaliar a partir dessas palavras. No primeiro capítulo, irmãos, nós vimos os vários elogios que o apóstolo Paulo entregou para essa igreja. Eu tentei mostrar para vocês que em nenhuma das outras cartas de Paulo do Novo Testamento ele enaltece tanto uma igreja como ele fez com esses crentes de Tessalônica. Paulo disse que agradecia a Deus por eles. Paulo disse que a fé deles era operante, que o amor deles era sacrificial, que eles amavam a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que eles eram eleitos de Deus, exemplos de evangelização, consagração para as outras igrejas da região. Paulo só tem elogios no capítulo 1. No capítulo 2, que nós passamos a considerar na última mensagem, eu tentei mostrar para os irmãos que o apóstolo Paulo muda o tom. Ele assume mais uma posição defensiva. E o motivo é que tanto ele como seus cooperadores, Silas e Timóteo, vinham sendo caluniados por algumas pessoas que viviam em Tessalônica. Então, judeus não convertidos e gentios pagãos acusavam o apóstolo Paulo de ser mentiroso, bajulador, de ter inclusive interesses sexuais das mulheres da igreja, de querer dinheiro daqueles irmãos. Então, por causa disso, Paulo vem escrevendo o capítulo 2, se defendendo dos seus acusadores, como se ele quisesse proteger a igreja contra aqueles detratores. E um dos recursos que Paulo vem usando é o de apelar para a memória daqueles irmãos. Você pode ver isso, por exemplo, no verso 1 do capítulo 2, quando ele fala assim: porque vós, irmãos, sabeis. Ele está apelando
para a memória deles. No verso 2 ele diz: mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, novamente apelando para a memória deles. No versículo 9 ele diz: porque vos recordais, irmãos, novamente, relembrando-os. Versículo 10, vós e Deus sois testemunhas. Versículo 11, e sabeis ainda. Então vejam que todo o tempo ele vem meio que tentando ressuscitar a memória daqueles irmãos de como foi a estada dele e dos seus companheiros em Tessalônica. E novamente, irmãos, tudo isso como uma forma de proteger aqueles irmãos, tudo isso como uma maneira de deixar muito claro que a postura dele e dos seus cooperadores foi uma postura correta diante de Deus enquanto ele ali esteve. Então a passagem que nós vamos olhar hoje é um desenvolvimento dessa defesa que Paulo vem fazendo. No entanto, ele agora vai usar essas duas imagens que eu acabei de mencionar, a imagem de mãe e a de pai, para continuar recordando aqueles irmãos de como for a estada dele naquela cidade. Então, vamos ler o texto e vamos tentar observar esses pontos aí que nós colocamos. Versículo 7, capítulo 2, Sagrada Escritura diz assim: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda, de maneira como o Pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém. Amém. Como eu disse, irmãos, nessa porção o apóstolo Paulo se apresenta como mãe e pai dos crentes de Tessalônica simultaneamente. O nosso objetivo é bem simples, é olhar essas duas imagens e tentar colocar essas duas imagens dentro de um perfil de liderança cristã. Então vamos começar olhando a liderança espiritual como uma mãe. É o que nós temos no verso 7, Paulo dizendo as seguintes palavras: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Ele começa, irmãos, essa parte dizendo que ele nunca exigiu daqueles irmãos sustento, tanto para ele quanto para os seus cooperadores. Ele ressalta que até poderia fazer isso, que seria justo se ele o fizesse, uma vez que eles eram enviados de Cristo, mas ele está, lembre-se, ele está traçando a relação de mãe e filho, e vocês sabem que nessa relação de mãe e filhos recém-nascidos, não há como ter exigências, não há como filhos recém-nascidos sustentar a própria mãe. E é isso que ele diz aqui no versículo 7, ele diz que ao invés de requerer deles sustento, ele simplesmente se tornou como carinhosos, tanto ele e seus amigos se tornaram carinhosos entre aqueles crentes. Em outras palavras, Paulo está dizendo, ao invés de exigir algumas coisas, eu leguei para vocês gentileza, bondade, ternura, compaixão. Eu me mostrei para com vocês preocupados, paciente com as suas imperfeições. Eu procurei me dedicar a cuidar de vocês até a maturidade de vocês como igreja. E ele usa, irmãos, essa como ilustração desse aspecto da sua liderança espiritual. Ele se vê a si mesmo como uma mãe que amamenta seus filhos. E essa imagem aqui, meus irmãos, é uma imagem muito afetuosa, é uma imagem muito sentimental. O apóstolo Paulo está quase querendo dizer assim: não houve exigências entre nós e vocês, não houve, de maneira nenhuma. Houve apenas doação da nossa parte.
Ele diz aqui que ele tratou aqueles crentes como se fossem filhos deles. Ele tratou individualmente, essa é a ideia. Uma mãe que tem vários filhos pequenos, se ela desse de mamar a filhos pequenos, ela daria a um de cada vez, ela amamentaria um de cada vez. Então, ele está falando que esse cuidado materno não foi tratando-os como multidão, como números, como um povo que se somava dentro de uma igreja. Não, ele dava tratamento pessoal. Ele entrou na vida de cada crente, ele cuidou daquelas pessoas, ele procurou entender as necessidades de cada um deles e proveu o tipo de nutrição que cada um necessitava. Essa figura da ama que amamenta, como eu disse, é uma figura muito carinhosa, que denota a ideia de amamentar enquanto esquenta. São essas duas imagens que Paulo quer suscitar na mente dos tessalonicenses. Ele está dizendo, eu tanto cuidei, quanto alimentei vocês. E tudo isso, irmãos, é para traçar um perfil de uma liderança espiritual. Note que no verso 8, ele estende um pouco mais essa analogia, dizendo o seguinte, assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Novamente, irmãos, a frase querendo-vos muito é para falar de uma afeição muito profunda. Esse verbo querendo-vos muito é um verbo sentimental. Ele fala do sentimento da mãe pelo bebê recém-nascido. Vocês sabem que mães e bebês recém-nascidos, eles não possuem um relacionamento do tipo dar e receber. Bebês recém-nascidos não falam, não sorriem, não agradecem, mas mesmo assim, quando o bebê recém-nascido é colocado pela primeira vez nos braços da mãe, toda mãe sabe que no momento que ela começa a amamentar aquela criança, há uma ligação emocional profunda e transformadora. E durante alguns meses, a mãe não recebe nenhum tipo de elogio, nenhum tipo de recompensa, tudo que ela tem é choro, fralda suja, cólicas, doenças, noites sem dormir, mas todas essas dificuldades elas são superadas pela afeição profunda que a mãe possui pelo seu bebê. Então Paulo está comunicando que era desse jeito que ele via os tessalonicenses. Ele não estava buscando recompensa, ele não estava buscando elogios, ele tinha uma profunda afeição para aqueles irmãos, que poderia só ser comparada pelo carinho que uma mãe tem pelo seu bebê recém-nascido. Estava conversando com a Ivana essa semana, e nós meditando aqui nessa passagem, ela estava lembrando do Gabriel pequeno, né? Gabriel recém-nascido, e ela disse que quando olhava para o Gabriel, às vezes ela me recordou isso, eu não lembrava. Ela disse que quando olhava para o Gabriel, ela sentia dor no coração. É pequeno, mas dá uma dor no coração quando eu vejo esse menino. Esse ano, eu achei que eu tive uma ideia muito brilhante, né, como marido. Ivana passou uns 3 anos assim, fechada dentro de casa, pandemia, 2 crianças, uma atrás da outra. E eu achei que eu tive uma ideia brilhante. Foi dar de presente para ela uma viagem sem filhos. E eu achei que foi a ideia mais maravilhosa do mundo, né? Ficar com as crianças em casa, segurando a barra enquanto ela curtisse um pouco a vida aí, fazendo umas coisas de artesanato que ela gosta. E eu percebi que não foi uma tão boa ideia assim. Porque teve choro antes de sair, teve choro durante a viagem, teve choro após a viagem, né? Um tempo todo o povo chorando. Eu quase dizendo, minha filha, por favor, curta a sua viagem, aproveite, pelo amor de Deus. E ela não conseguia desfrutar de uma forma plena. Então é esse sentimento que o apóstolo Paulo está falando aqui, que nutria pelos seus irmãos. Aliás, mulheres que deixam de ter filhos por causa de carreira, por causa de aparência física, ou mais tragicamente, aquelas mulheres que assassinam seus próprios bebês por meio do aborto, elas jamais experimentarão esse tipo de sentimento. Elas jamais saberão qual é a sensação de você amar um ente humano muito mais do que a si próprio. E no caso de Paulo, ele está falando que ele legou esse sentimento para os tessalonicenses. É quase como se fosse um amor de via única. Ele não queria receber nada deles. Ele se contentava com o próprio afeto que ele carregava no coração. E é por isso que ele se compara a uma mãe tratando dos seus filhos
recém-nascidos. No caso de Paulo e seus amigos, há duas atitudes deles que demonstravam essa profunda afeição materna. Veja no verso 8 que ele mostra essas duas atitudes. A primeira, no verso 8, ele diz: assim querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus. Então, essa afeição materna do apóstolo Paulo se manifestou em primeiro lugar através da oferta do Evangelho. É assim que ele mostrou o amor supremo dele por aqueles irmãos. Ele ofereceu Cristo, ele ofereceu Jesus, ele ofereceu a pessoa do Senhor Jesus, sua obra, o conhecimento de Cristo. Ele entendia que esse era o leite materno que iria nutrir aqueles crentes e conduzi-los à maturidade. E ele diz: o meu amor materno por vocês se expressou assim. Eu alimentei vocês com informações a respeito do Cristo vivo. E é isso que nutre a alma humana para todo sempre. Mas ele diz que não ofereceu apenas o Evangelho. Ele fala o seguinte ainda no restante do verso: prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Então note isso, irmãos, veja se isso não é um sentimento materno. Uma mãe com uma criança nos braços, chega um malfeitor para matar um dos dois. Você acha que uma mãe vai entregar o seu filho para ser morto? A mãe entrega a sua própria vida, e Paulo está dizendo: eu fui assim com vocês. Então, no caso dele, não se tratava apenas de chegar numa cidade, pregar uma mensagem fria e distante e depois partir. Paulo diz: não foi assim. Se necessário fosse, eu teria morrido por vocês. E isso, aliás, quase ocorreu. Na última mensagem eu falei para os irmãos como foi a estada dele na cidade que precedeu Tessalônica. Ele esteve em Filipos. Ele e Silas levaram uma surra tremenda. Eles foram espancados em açoites, e depois eles viajaram para Tessalônica. Eles chegaram em Tessalônicas quebrados fisicamente depois desses açoites, e mesmo assim eles pregaram o Evangelho, e houve um tumulto nessa cidade em que estavam tentando matá-los, e eles tiveram que fugir às pressas. Então isso aqui, irmãos, não é apenas teoria. Ele de fato estava pronto a morrer por esses irmãos, se assim fosse necessário. E a pergunta é: por que ele se arriscou tanto? Por que ele e os seus amigos foram tão longe, ao ponto de arriscar a própria vida para legar àqueles irmãos o Evangelho de Deus? Ele diz no final do verso: por isso que vos tornastes muito amados de nós. Paulo está dizendo: nós fizemos isso porque nós amávamos vocês. Nós amávamos vocês afetuosamente. Nem sempre Paulo recebeu algum tipo de retorno por esse amor, irmãos. Se você olhar no 2 Coríntios, volte só um pouquinho aí, por favor, no capítulo 12, no versículo 14. Os coríntios também foram filhos de Paulo, mas eles não eram filhos como os crentes de Tessalônica. Eles eram filhos rebeldes, aqueles filhos ingratos. Sabe aqueles filhos que quando crescem, dizem assim para a mãe: eu nunca pedi para nascer. Os coríntios eram mais ou menos assim. E Paulo lamenta essa ausência de afeto da parte dos coríntios para com ele. E você pode ver um pouco desse coração materno de Paulo sofrendo no capítulo 12, verso 14 e 15. Ele diz assim: eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado. Veja, novamente essa ênfase dele de não querer receber recursos financeiros daqueles irmãos. Pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Veja, novamente, essa mesma relação familiar. Filhos não sustentam os pais, são os pais que sustentam os filhos. Então eu estou aí não porque eu estou querendo o dinheiro de vocês, eu estou querendo a vocês como filhos de Deus. No verso 15 ele declara: eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Final do verso é a lamentação dele. Ele nota que aqueles crentes não amavam o apóstolo na mesma intensidade que ele os amava.
E aqui ele está lamentando isso. Vocês não me acolheram como pai. Vocês me rejeitam como pai. Vocês estão chamando os falsos mestres de pai. Mas eu continuo sendo o pai de vocês. Então volte para Tessalonicenses e veja mais uma prova, concordando aqui com o que nós acabamos de ler em Corinto, mais uma prova dessa afeição materna de Paulo por esses irmãos. No verso 9 ele diz assim: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Aqui é mais uma prova do amor materno de Paulo pelos crentes de Tessalônica. Se eu fosse colocar numa frase, eu diria: a prova de que eu vos amo como uma mãe é que eu arrumei um emprego. Eu resolvi trabalhar com as próprias mãos. E essa afirmação é uma afirmação muito interessante, porque se você conhece bem os escritos de Paulo, você sabe que ele era rápido em dizer às igrejas: igrejas, sustentem os seus obreiros. 1 Coríntios 9, versículo 14, ele fala, comparando o trabalho do pastor com o trabalho do sacerdote do Antigo Testamento, ele diz lá que do mesmo jeito que o sacerdote retirava o seu sustento do altar, o pastor também deveria retirar do próprio evangelho. Aqueles que pregam o evangelho, vivam do evangelho. Escrevendo a Timóteo, capítulo 5, versículo 17, ele diz lá que os obreiros que presidem bem, que se afadigam na palavra, eles são merecedores de dobrados honorários. Então a pergunta é: por que Paulo está dizendo aqui, por que ele está enaltecendo essa questão de que ele não recebeu recursos financeiros desses irmãos? A questão, irmãos, é que Paulo aqui está falando da lógica do trabalho missionário. Na lógica do trabalho missionário, um missionário, quando chega numa região para pregar o evangelho, ele não pede sustento para as pessoas daquela região. Ele não pede sustento para os crentes recém-nascidos, e ele também não pede sustento para os próprios pagãos que lá residem. Esse padrão do apóstolo Paulo, nós continuamos mantendo ainda hoje. Ainda hoje, quando nós enviamos missionários para começar trabalhos em locais em que o evangelho nunca foi pregado, esses missionários, quando chegam lá, eles não dependem do sustento de crentes ou descrentes. Esses missionários ou são sustentados pelas igrejas enviadoras, ou eles vão trabalhar com as suas próprias mãos. No caso de Paulo, ele tem duas fontes de sustento enquanto ele está em Tessalônica. A primeira, ele menciona aqui, é o seu próprio trabalho. Ele trabalhou noite e dia. Em outras passagens no Novo Testamento, nós descobrimos que o apóstolo Paulo tinha como profissão fazedor de tendas. Ele fazia tendas numa época em que esse item era muito importante para moradia. Mas além dessa fonte, ele tinha uma outra que ele não menciona aqui, mas nós descobrimos lá em Filipenses 4. Se você voltar comigo para Filipenses 4, você vai ver que enquanto ele estava em Tessalônica, ele teve uma outra fonte de recurso, além do trabalho que ele executou com as suas próprias mãos. Então, Filipenses capítulo 4, verso 16, ele está elogiando essa igreja. Lembra que eu falei para os irmãos já várias vezes que Filipos foi a cidade que precedeu a cidade de Tessalônica. E ele está elogiando aqui esses irmãos, dizendo o seguinte, Filipenses 4,16, porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então, nessa sessão aqui, o apóstolo Paulo está agradecendo à igreja de Filipos, que enviou um emissário, um servo de Deus chamado Epafrodito, e esse homem encontrou o apóstolo Paulo e ele levou ofertas para a manutenção do apóstolo Paulo. Então foi assim, irmãos, que Paulo se sustentou enquanto estava em Tessalônica, às vezes recebendo recursos de igrejas co-irmãs, em outros momentos trabalhando com as suas próprias mãos.
e ele está lembrando isso, irmãos, que enquanto ele esteve nessa cidade, ele viveu nessa condição, trabalhando noite e dia. Enquanto estava pregando o evangelho, ele ficava alternando entre fazer tendas e pregar o evangelho, até que aqueles irmãos estivessem nutridos no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então lembra, irmãos, isso aqui é o eco da acusação de que Paulo tinha interesses financeiros naquela igreja. Falsos mestres, falsos cristãos, judeus que não eram piedosos, estavam acusando o apóstolo Paulo disso, de ter tratado aqueles irmãos com interesses financeiros, de ser um avarento, de ter querido estar entre aqueles irmãos simplesmente para ter recursos financeiros. E Paulo está recordando, não foi assim. Enquanto eu e meus companheiros estivermos entre vocês, nós nos sustentamos, nós trabalhamos com as próprias mãos, nós nunca pedimos donativos de vocês. E isso era prova do seu amor materno. Essa era a sua defesa, irmãos. Aqui é a primeira parte da defesa dele. Paulo está se apresentando como uma mãe que cuida, uma mãe que ama, uma mãe que não deseja ser sustentado pelos filhos, mas doar para os filhos. E ele diz, eu compartilho o evangelho, eu daria a própria vida se fosse necessário, eu trabalhei duro porque eu vos amo como uma mãe. Isso nos leva à segunda parte. Na segunda parte, ele apresenta o outro lado da liderança espiritual cristã. Ele fala que não foi só mãe, ele também foi pai. E nós vemos isso a partir do verso 10. No verso 10 ele declara o seguinte: vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes, e sabeis ainda de que maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos. Então note que nessa sessão, mais uma vez, ele começa apelando para a memória desses irmãos. Lembrem de como foi quando eu estive com vocês. E ele agora, se colocando na figura de um pai, ele mostra que ele e os seus amigos foram exemplos de consagração perante eles. E ele usa 3 palavrinhas aqui para descrever a sua conduta exemplar entre aqueles irmãos. Ele usa a palavra piedosa, a palavra justa e irrepreensivelmente. A palavra piedosa, irmãos, literalmente significa santo. Então essa palavra, ela denota a prática de vida de alguém que se dedica à santidade. Quando ele diz então que ele e seus amigos procederam piedosamente, ele está lembrando esses irmãos o seguinte: olha, enquanto eu estive entre vocês, vocês perceberam que eu me dedicava à busca da santidade. Eu vivi entre vocês de um modo piedoso. Se a gente fosse definir a palavra piedoso, nós diríamos assim, que uma pessoa piedosa é aquela pessoa que anseia por Deus e o obedece. Então, onde você vê alguém que tem desejo por Deus, anseio por Deus, uma paixão por Deus, por conhecê-lo, por orar, por falar com Ele, onde você vê alguém que tem um coração que pulsa por Deus e ao mesmo tempo vive uma vida de obediência a Ele, ali nós temos uma pessoa piedosa. E Paulo está dizendo, eu e meus amigos fomos assim entre vocês, nós fomos piedosos. Ele diz ainda, nós fomos justos. A palavra justo aqui significa íntegro. Essa palavra é para falar do trato de uns para com os outros. Então ele está falando, quando nós estivemos aí, nós fomos corretos entre vocês. Nós tratamos vocês uns aos outros a partir da retidão do ensino de Jesus Cristo. Ele usa ainda a palavra irrepreensivelmente, para dizer, nós não tivemos culpa entre vocês. Em outras palavras, nós não nutrimos nenhum tipo de pecado que nos desqualificasse para o ofício ministerial. Nós não fomos como que pessoas desacreditadas entre vocês. Então, pouco tempo que Paulo esteve naquela cidade, irmãos, ele desfrutou de um bom testemunho público entre esses irmãos. Então é isso que Paulo está dizendo. Ele e seus amigos foram exemplos de santidade, exemplos de correção, exemplos de testemunho público. Isso é uma coisa muito interessante, irmãos, porque os padrões de pastorado, tanto em Tito como em Timóteo, tem a ver com caráter, não tem a ver com sentimentos. E sabe por quê?
porque o exemplo do pai é sempre fundamental. Quando se trata da relação pai e filho, o que o pai faz é muito mais importante do que o pai diz. Então Paulo está dizendo, nessa relação paterna, eu e meus companheiros fomos exemplos de consagração entre vocês. Vivemos de uma forma piedosa, vivemos de uma forma justa, vivemos de uma forma irrepreensível. Mas isso não esgota o trabalho de pai entre eles. Ele ainda fala no verso 12 de mais 3 atividades que ele e seus amigos desempenharam entre eles. Ele diz assim, no verso 12: exortamos, consolamos e admoestamos. Aqui é um outro lado do trabalho paterno. Ele está dizendo, nós não fomos um exemplo apenas de consagração, nós fomos um exemplo de autoridade. Nós exortamos vocês. Essa palavra exortar, ela significa literalmente dar instrução. Ela é utilizada para falar daqueles ensinos básicos que normalmente se oferece para pessoas recém-convertidas. Então Paulo diz, nós instruímos vocês, nós exortamos vocês no caminho de Cristo. Ele ainda fala de consolar. A palavra consolar aqui significa encorajar. A ideia é de fortalecer os novos convertidos para que eles façam aquilo que eles aprenderam. Então Paulo diz, nós vivemos assim entre vocês. E a última palavra é admoestar. Essa palavra tem a ver com insistir, cobrar, requerer das pessoas que elas vivessem como filhos de Deus. E ele diz, nós procedemos assim. Nós não apenas abraçamos vocês e demos carinho para vocês como uma mãe. Nós também agimos como pai. Nós exortamos, nós ensinamos, nós fortalecemos, nós cobramos de vocês uma vida íntegra diante de Deus. E note que no verso 11, ele fala que fez isso com cada um daqueles irmãos. Ele diz no verso 11, e sabeis ainda de que maneira como o pai a seus filhos, a cada um de vós. Novamente, não estava tratando como se fosse um rebanho, ele estava tratando pessoalmente, ele estava entrando na vida de cada um daqueles crentes e agindo como pai, ensinando, reforçando o ensino e cobrando para que aqueles crentes tivessem uma vida comprometida com Deus. Então ele diz, nós agimos como pais de vocês. Qual era o objetivo de tudo isso, irmãos? Poderíamos dizer assim, qual era o objetivo desse ministério pai, desse ministério que envolve o calor da mãe, mas também a autoridade do pai? Ele diz no verso 12, na segunda parte do verso 12, ele diz, exortamos, consolamos e admoestamos. Para quê? Para viverdes por modo digno de Deus. Esse era o alvo de todo o ministério. Quando ele tratava aqueles crentes como mãe, dando carinho para eles, ou quando ele usava da autoridade paterna, todo esse trabalho servia para esse propósito, fazer com que esses crentes vivessem do modo digno de Deus. Isto é, que eles tivessem um procedimento através de palavras, reações, ações, valores, planos, que trouxessem glória, honra para o Senhor. Ele está falando aqui, irmãos, de semelhança com Cristo. Ele está falando aqui de Cristo sendo percebido na vida dos seus servos. E ele conclui, irmãos, esse parágrafo dizendo que esse Deus, perante quem nós temos que ter um viver digno, ele conclui que vos chama para o seu reino e glória. Eu gosto dessa frase. Normalmente, Paulo usa esse verbo chamar no pretérito. Ele fala do Deus que vos chamou, para se referir à conversão, para se referir àquele primeiro passo da vida cristã. Mas ele fala aqui do Deus que chama. É como se essa atividade de Deus, ela continuasse acontecendo hoje. Deus apenas não chamou você no passado. Deus continua te chamando hoje. Deus continua te convocando hoje. Quase que afirmando, irmãos, que esse compromisso de andar de modo digno diante de Deus, ele precisa continuar sendo renovado.
Então esse reino que ele fala aqui, o reino e a glória de Deus, ele envolve especialmente aspectos relacionados ao futuro. Nós estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus, quando esse reino será instaurado de uma vez por todas. Mas ele diz que o Senhor, hoje, ele já nos chama a vivermos comprometidos com esse reino, a termos uma vida que esteja à altura da dignidade desse reino. Então essa, irmãos, é a exposição do texto. E eu quero agora passar para algumas lições que nós podemos depreender dessa passagem. A primeira delas, e a mais óbvia de todas, é que a igreja de Deus carece de líderes espirituais que queiram ser como Paim. Então você que anseia por servir no ministério, na liderança da igreja local, seja no pastorado, na vida missionária, na evangelização, em algum serviço da igreja, você precisa permitir que o Espírito Santo forje em sua alma o afeto de uma mãe e a autoridade de um pai. Você precisa desses dois aspectos reunidos, forjados em você. Se isso ocorrer na sua experiência, você conseguirá equilibrar ternura com exortação, compaixão com cobrança, firmeza e brandura. Você vai conseguir abençoar muito o povo de Deus, se você conseguir ser pai e mãe ao mesmo tempo. Há certos líderes espirituais que eles não querem ser como mães. Eles querem ser como cuidadoras de uma creche. Você sabe qual é a diferença de uma mãe para uma cuidadora de uma creche? Cuidadoras de creche normalmente têm muitas crianças ao seu redor. Muitas. Mas elas não possuem envolvimento pessoal profundo com nenhuma delas. Aliás, essa é até uma orientação que existe, não pode dar atenção demasiada a uma criança. Se uma criança pede colo e a cuidadora der colo para ela, as outras também vão querer e no final das contas não vai poder acolher nenhuma. Então a regra básica, não sei se você sabia disso, é que quando a criança pede colo para uma cuidadora, ela nunca oferece. Há líderes espirituais que são assim. Eles querem muitos filhos ao redor, mas eles não querem desgaste. Eles não querem se sacrificar sem receber reconhecimento. Há líderes espirituais que são assim. Eles não querem ser mães. Mas há outros líderes espirituais que não querem ser pais também. Eles querem ser, me desculpe aqui a palavra, eu lembrei da minha infância. Eles querem ser como o tiozão. Vocês conhecem a palavra tiozão? Eu tive 2 tiozões quando eu era criança. E eu amava os meus tiozões. Porque eles brincavam, eles me levavam para passear, eles me davam dinheiro, compravam sorvete e nunca me repreendiam. Então tudo aquilo que eu era proibido de fazer, eu podia fazer com os tiozões e eu nunca encontrava uma palavra de repreensão. Há líderes espirituais que são assim. Eles são os tiozões da igreja. Eles não querem o aspecto autoritativo, não de autoritarismo, mas autoritativo da liderança espiritual. Eles não querem chamar atenção, eles não querem exortar, eles não querem repreender. Às vezes por medo, às vezes por covardia, às vezes por temperamento. O fato é que eles não querem ser pais. Mas a despeito, irmãos, de todas essas distorções, aqui nós aprendemos o padrão de uma liderança espiritual. De um lado envolve afetos profundos. Você precisa se conectar com a alma da pessoa a qual você vai ministrar. Você precisa expressar um calor acolhedor, nutrindo a alma daquela pessoa com as verdades do Evangelho, se necessário até mesmo se sacrificando nas suas prioridades individuais. Mas do outro lado, autoridade. Exemplo de vida, exemplo de exortação, palavras de motivação e cobrança. Então você que quer servir a Deus, peça ao Senhor esse tipo de caráter. Você precisa disso. Você vai ser uma bênção no reino de Deus, se o Senhor forjar isso na sua alma. Eu peço aos irmãos que orem por mim, para que Deus me ajude a ser assim. Que Deus me ajude a amar, mas Deus também me ajude a açoitar, quando assim for necessário. Orem por mim. Orem pelo pastor Danilo, que está prestes a chegar.
Orem pelos seminaristas da igreja que estão aspirando o ministério. Orem pelos diáconos da igreja, para que eles sejam dessa forma também. Pelos líderes de departamento da nossa comunidade, para que todos aqueles que de alguma maneira ocupam uma posição de destaque no meio da igreja de Deus, eles sejam pessoas assim. Eles tenham afeto de mãe, mas tenham autoridade de um pai. A igreja de Deus é abençoada quando Ele levanta pessoas com esse tipo de caráter. Queria dar uma palavra com os líderes da nossa igreja. Se você, depois de ser colocado diante desse espelho da palavra de Deus, perguntou a si mesmo, talvez a mesma pergunta que eu me fiz essa semana, quem está à altura desse desafio? A resposta bíblica é que ninguém está à altura desse desafio. 2 Coríntios 3,5, o apóstolo Paulo disse, não que sejamos capazes de pensar alguma coisa por nós mesmos, ao contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então isso não existe na gente. Isso aqui, irmãos, é uma obra da graça. Esse tipo de adequação de liderança espiritual vem do Espírito Santo de Deus operando no nosso coração. É a graça de Deus que nos torna esse tipo de pessoa na igreja do Senhor. Então, se você quer ver essas características de mãe e pai sendo perfeitamente reconciliadas em você, curva os seus joelhos diante de Deus. Ore, jejue, clame ao Senhor e não descansa até que Ele opere isso dentro de você, para que Ele te dê ternura de mãe e autoridade de pai, enquanto você estiver diante da igreja do Senhor. Indiretamente falando, aqui tem uma palavra para os pais, né? Eu sei que Paulo está usando pais aqui como metáfora, mas nós não poderíamos deixar de ver que aqui também tem uma mensagem embutida para todos aqueles que são pais. Qual é o bem supremo que nós pais devemos e podemos oferecer aos nossos filhos? Paulo respondeu, é o Evangelho. Paulo disse, enquanto eu expressei meu amor de mãe por vocês, eu expressei ensinando-os a respeito de Cristo. Então, irmãos, esse é o supremo valor. Todas as nossas atividades de pais precisam estar emolduradas em Cristo. A nossa ternura, o nosso cuidado, o nosso ensino, a nossa disciplina, a nossa repreensão, a alimentação, até mesmo a diversão, todas essas atividades de pai e mãe, elas precisam estar emolduradas em Jesus. Se nós gastarmos a nossa vida fazendo isso, os nossos filhos andarão de modo digno de Deus. E vocês sabem que no final das contas é isso que importa. Formação, carreira, bom casamento são importantes, irmãos, mas verem os nossos filhos andando com o Senhor é simplesmente vital. Então ofereça Cristo aos seus filhos. É isso que pais piedosos fazem. E se você fizer isso de todo o seu coração, e no futuro você ter o prazer de ver os seus filhos andando de modo digno de Deus, tenha certeza, você será o pai e a mãe mais feliz desse mundo. Isso é bíblico. O apóstolo João, lá, a terceira carta, capítulo 1, no versículo 4, ele fala assim, eu não tenho maior alegria do que essa, a de saber que os meus filhos andam na verdade. Qual era a maior alegria de João? Era ver os filhos andando na verdade. Essa é a alegria de pai e mãe. Então ofereça Cristo aos seus filhos. A você que ainda não se converteu ao Senhor Jesus Cristo, o texto termina dizendo que Deus vos chama para o seu reino e glória. Então Deus chama você que ainda não se converteu a Ele. Deus chama você a mudar de vida. Deus chama você a abandonar o pecado. Deus chama você a se arrepender dos seus pecados e crer que a morte de Cristo foi um pagamento por você. Deus te chama a tomar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ao Deus Pai como o Rei da sua vida e o Espírito Santo como seu orientador. Deus te chama a tomar a Bíblia como seu alimento diário, a oração como a sua conexão com os céus e a igreja como a sua família espiritual. Deus te chama. E o que você vai fazer diante do chamado de Deus? Você vai curvar-se diante dele ou você vai resistir? Então, atenda a esse chamado antes que seja tarde demais. A oferta do Evangelho, irmãos, está aí para todas as pessoas. Mas vai chegar um dia em que as portas do Evangelho se fecharão.
Vai chegar um dia em que não haverá mais um convite. Vai chegar um dia em que as portas vão ser fechadas. E as pessoas terão de lidar com as consequências do tipo de escolha, do tipo de vida que optou por andar. Então Deus te chama. Deus te chama também, você cristão, que não está vivendo uma vida digna de Deus. Você que foi ludibriado pelo pecado, cativado pelo mundo, você que está desanimado com as coisas espirituais. Deus te chama. Deus te chama ao arrependimento. Deus te chama à mudança interior. Deus te chama a uma vida de vitória sobre o pecado e de prazer nas coisas de Deus. Atenda esse chamado de Deus. Confesse o seu pecado ao Senhor. 1 João 9 diz que se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar. O Espírito Santo vai te renovar e quem sabe você pode se tornar uma bênção no reino de Deus. Mas Deus te chama também, você, irmão, irmã, que está vivendo uma vida digna de Deus, apesar das muitas fraquezas. Deus te chama a prosseguir. Deus te chama a revestir a armadura de Deus, a continuar, prosseguir, conhecendo o Senhor. Deus te chama a pesar as suas aflições de hoje nas balanças da eternidade. Deus te chama. Deus te chama ao serviço, Deus te chama a usar todas as coisas que Ele te deu para a glória dEle. Deus te chama ao serviço, apesar das suas muitas fraquezas. É assim que o nome dEle é glorificado, usando crentes fiéis, porém fracos, para a glória do Teu nome. Deus te chama. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nós, como igreja de Cristo, atendamos a esse chamado glorioso, desse Deus generoso, que deseja que nós andemos em novidade de vida, de um modo digno do Seu reino e glória. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Deus, nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te agradecemos. O Senhor é bom, cheio de misericórdia, cheio de graça, cheio de bondade. Nós estamos, Senhor, na tua presença com gratidão, porque um dia o Senhor usou líderes espirituais que serviram como pai e mãe, que nos conduziram à mensagem do Evangelho, à maturidade espiritual e à Igreja de Cristo. E hoje, Senhor, nós estamos aqui para bendizer essas pessoas que estiveram entre nós, que nos abençoaram. Nós lembramos, Senhor, com muito carinho e afeto profundo, o nosso amado pastor Ricardo, que está na tua glória, desfrutando de todas as bem-aventuranças do Cristo que ele sempre amou e pregou. Nós te agradecemos porque ele foi como pai e mãe para nós, para essa igreja, para essa primeira geração. E hoje, Senhor, nós que continuamos carregando essa obra, nós suplicamos para que o Senhor nos dê esse caráter. Nós oramos para que o Senhor forje em nós pelo Espírito Santo o amor de mãe e a firmeza do pai. Que o Senhor nos conceda isso, que o Senhor nos dê esses atributos. O Senhor sabe que nós não temos por nós mesmos, que nós somos desequilibrados por dentro, mas o Senhor é todo poderoso para fazer isso. E nós oramos para que o Senhor edifique essa igreja, assim como o Senhor um dia edificou a igreja de Tessalônica, através de líderes espirituais consagrados ao Senhor, que serviam de exemplo de serviço e autoridade. Nós pedimos que o mesmo aconteça em nossa igreja, que o Senhor levante entre nós pastores, diáconos, obreiros, missionários, evangelistas, líderes de ministérios, e que todos juntos, Senhor, carreguem esse espírito de pai e mãe para o teu louvor, para a tua glória e para o benefício da tua igreja. Eu oro para que todos nós, Senhor, nessa noite, ouçamos o teu chamado, esse convite maravilhoso para uma vida digna, de acordo com a profundidade e a beleza do teu reino. Eu oro para que nós ouçamos esse chamado e nos voltemos para o Senhor, para vivermos autenticamente como pessoas que são do teu reino. Oro por fim pelas pessoas que ainda não creram, para que elas ouçam esse chamado, para que o Senhor quebrante os corações, para que o Senhor abra os olhos, destampe os ouvidos,
para que elas percebam o risco que elas estão correndo de viver uma vida distante do Senhor. E que a partir disso, Senhor, elas se voltem e recebam o perdão dos seus pecados e sejam trazidos para o seio da igreja de Cristo. Nós pedimos todas essas coisas no nome do Senhor Jesus. Amém.